Hi students, how are you? First of all, I would like to apologize because of this camera. This camera is awful. It's my computer camera and I have to use it today just to record a class for you about simple past of irregular verbs. You really should study this. If you have any doubts, please type me and pay attention of this class. I will give you some tips for the exam, okay? So listen carefully and pay attention. Okay, students, now with my glasses on for me to read for you, we are going to talk a little about simple past of irregular verbs and some text comprehension questions, ok? Então é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre esses verbos irregulares, tá? O simple past deles e vai ver umas questõezinhas aí que envolvem interpretação de texto junto com simple past. Lembrando sempre que a partir de agora, primeiro ano, né, até o final do ensino médio, você vai ter a situação onde às vezes você vai ver uma questão que é até difícil dizer de que conteúdo é aquela questão, tá? Você vai ter questões que envolvem mais de uma coisa, tá? Geralmente interpretação de texto com alguma outra coisinha. E não se agarrem muito a essa questão cobra isso, essa questão cobra aquilo. É inglês, tá? Vocês devem estar percebendo isso no português também. Cada vez mais você tem questões, você vai estar diante de questões onde não tem como você dizer exatamente qual é o conteúdo. Mas a gente segue uma linha, né? E aí a gente está agora dando uma revisada, então, nos irregular verbs, ok? Vamos lá. Just to remember, ok? The simple past of a regular form, ok? Regular verbs. Nós temos aí os verbos regulares, aqueles que terminam com ed, quando a gente coloca no passado. E todos esses verbinhos que estão aqui são regulares, just for an example, ok? Play, jump, cry, visit, stop, brush, hop, wash, walk, finish, hurry. Esses verbos aí, eles são regulares. Perceba que não tem nada neles que nos dê essa pista. Verbo que começa com tal coisa é regular, verbo que termina de tal maneira é regular. Não existe isso, tá? Não tem como você saber só olhando para o verbo se ele é regular ou não. Eu acho que vocês já pegaram essa parte. Essas que terminam com ed, então, você tem como exemplo, vou pegar aqui alguns exemplos para vocês. Jumped, played, listened, tá? Deixa eu ver outra. Opened, certo? Então, você vai ter várias aqui que basta colocar ed. Outras, você vai ter que colocar ied, como, por exemplo, aqui, cry. Você vai tirar esse y e vai substituir ele por um i. Vai ficar cried, ok? Cried. Por que eu não fiz isso no play? Quem lembra? Se for uma vogal, o y fica, tá? Se for uma consoante antes do y, aí ele cai fora. Então, cried, cried. Aqui, esse aqui ele fica. Stay, stayed, com ed. Se for com uma consoante, carry, carried, ok? Então, beleza. Aí aqui nós temos plus ed, ok? Já falamos disso. And plus d, just a d. Então, se você já tiver um verbo onde já termina com e, tá? Então, basta colocar D, ó. Dance, danced, like, liked, beleza? Então, se já terminar com E, basta colocar um ED, não vai ficar com dois E's na palavra, tá? Então, ok, it was very fast, just to remember. There's no rules to form the irregular past. Não tem regra para formar o passado do verbo irregular. Se você colocar, der um Google, como eu fiz aqui, Simple Past Irregular Verbs, primeira coisa que vai vir é esse monte de listinha. Por quê? Cada um fica de um jeito, tá? Às vezes, você pode agrupá-los em, alguns que terminam com um T, outros terminam com GHT,
mas não tem uma regra não, tá? Não tem como aplicar regra nenhuma. Então, essas listas aqui fazem parte da vida de todo mundo que aprende inglês, inclusive dos próprios nativos da língua, tá? As crianças lá ficam treinando como é o passado desses verbos irregulares. Então, assim, não no cry, ok? Melhor aceitar que dói menos. Qual é a regra que existe? A mesma regra para o simple past dos regular verbs, você vai ter a mesma regra para fazer negative and interrogative, tá? Você vai usar did. Então, por exemplo, the dog ate all the food. Se eu falar na afirmativa, eu vou pegar esse verbo comer e vou botar no passado. Então, o passado de eat é ate. O cachorro comeu toda a comida. The dog ate all the food. Então, eu peguei ali aquele verbo eat e transformei, né? Coloquei no passado, ate, tá? Mas, para fazer pergunta e para fazer negativa, eu vou precisar do did, que é o passado de do, que é o auxiliar, certo? Então, o do não como verbo fazer aqui, mas como auxiliar. Então, ele vai para frente. Did you eat my food? O cachorro tá bravo aqui, né? Você comeu minha comida? Aí ele diz, no, I didn't eat your food. Eu comi, não. Comeu, viu? Comeu. Caramba. Então, olha só. Aqui, o verbo eat voltou para o infinitivo aqui também, porque quando eu uso did, já está conjugado no passado. Então, eu posso voltar com o meu verbo para a forma do infinitivo, tá? Lembrem-se sempre disso. Então, a regra, que se a gente pode dizer que tem alguma regra, é essa, que é de usar did para negativa e interrogativa, assim como você já fazia com o regular verb, tá? E se você for usar double H questions, você também vai usar o did, tá certo? Então, por exemplo, how did we meet? Where did you sleep last night? Ok? Who did that? Então, você pode usar qualquer double H question. Vou voltar aqui só para lembrar uma coisa para vocês. Olha só. Aqui é uma pergunta de sim ou não, ó. Did you eat my food? Você comeu minha comida? Sim, comi. Não, não comi. Tanto que ele começa aqui, oh, no. E aí ele nega com o próprio verbo auxiliar. I didn't eat, ok? Aí, aqui você tem uma pergunta específica. Lembrem, as double H questions dão origens a perguntas onde você precisa responder algo que não vai ser sim ou não, tá? Então, a gente até brincou sobre isso na aula, né? How did we meet? Como nós nos conhecemos? Você pode responder, we met at the grocery store. Veja que eu não usei did na minha resposta, porque a minha resposta aqui não é questão de sim ou não. Ele está perguntando como nós nos conhecemos? E aí eu estou respondendo, nós nos conhecemos na grocery store, seria aqui como uma vendinha, um mercado, tá? E não um supermarket, tá? É um mercado menor do que... É um açougue, uma frutaria, tá? Então, grocery store é isso. Então, we met, eu tenho que pegar esse, ó. Aqui ele colocou no infinitivo. Meet, conhecer, tá? Então, eu vou e coloco no passado. Nós nos conhecemos, né? Ó, we met at the grocery store. Aqui é a mesma coisa. Where did you sleep last night? Tá? Onde você dormiu a noite passada? E aí o verbo vem no infinitivo. Sleep. Aí, para responder, para dizer eu dormi em tal canto, eu vou usar dormi no passado. I slept at my father's. Eu dormi lá no meu pai, tá? E aqui a nossa black sheep, tinha que ser a ovelha negra, né? Fazendo isso aqui. Quem lembra como é soltar pum em inglês? Quem lembra? Flirt. Então, oops, who did that? Quem fez isso? Qual é o verbo aqui? É did mesmo, tá? Quem fez? Oops, sorry, I did. Ah, professora, você usou did aqui, mas não usei o auxiliar. É o passado de do. Então, quem fez isso? Opa, desculpa, eu fiz. Aqui não é o auxiliar, tá? Então, beleza. Então, é isso. Double H questions vai usar did também, certo? Para fazer o passado. E lembrando que na sua resposta, provavelmente, você vai usar o verbo no passado. Você não vai usar did, tá? A não ser que você vá fazer uma resposta meio negativa aí e tal, tá?
E aí, às vezes, alguns alunos me perguntam, so how should we study them? Como a gente vai estudar esses verbos se não tem uma regra que eu possa fazer corretamente as minhas frases, né? You can read a lot. Você deve ler bastante, ouvir bastante também, tá? Então, sempre que você estiver vendo um filme, uma série que você gosta, presta atenção, coloca lá e fica prestando atenção quando ele fala coisas no passado. E se você verificou que foi um verbo numa frase que você não sabe ainda qual é, volta, ativa a legenda, vê que verbo é aquele. Isso aí faz você aprender muito mais do que pegar essas listinhas e tentar decorar. Tá? Decorar é o pior caminho, é o mais sofrido, é o mais chato. E ninguém quer isso, né? A gente quer aprender de maneira prazerosa. Eu aprendi de uma maneira muito prazerosa, que foi vendo tirinhas, tentando ler livros fininhos, lendo os textos que vinham nos livros que eu tinha, né, para estudar. E, claro, nos filmes também, ficava prestando atenção como é que eles estavam falando. Coloquei aqui 2 exemplos, tá? Uma tirinha do Garfield, onde o John tá lendo algo, né? Uma historinha. Geralmente, se você for ler histórias de contos de fada, tem muito verbo no passado, porque tá contando coisas que aconteceram. E ele tá lendo algo aqui, é claro, uma situação cômica, como se ele estivesse lendo uma historinha para o Garfield e o Woody. Once upon a time, there was a house with a man, a dog and a cat. Ele está contando aí, ó. Once upon a time, vocês conhecem aquela expressão, era uma vez. Então, ele diz aí, né? Era uma vez, né? Um dia houve uma casa com um homem, um cachorro e um gato. E eles dois com aquela carinha, né? Que lhes é peculiar. The man was thin, the dog was happy, and the cat was fat. E aí ele vai descrever, né? O homem era, tá aqui o verbo no passado, ó, was, aqui também, was. The man was thin, the dog was happy, and the cat was fat. Então ele tá dizendo aí que o homem era magrinho, né? O cachorro era feliz e o gato era gordo. Coitado, ele só é descrito como gordo. Then the cat ate my breakfast and the dog chewed up my slippers this morning. E aí ele diz, né, realmente o que ele quer reclamar com eles. E ele fala ali, this sounds familiar. E aí ele vai dizer aqui, ó, então o gato, ó, ate, comeu meu café da manhã, and the dog chewed up, mastigou, tá? Chewed up my slippers. Slippers é aquele sapatinho, tipo pantufa de ficar em casa, sabe? This morning. Então ele tá reclamando aí, né, com esses maravilhosos bichos de estimação. Os meus estão aqui pertinho de mim, não ajudando em nada, que é a função deles. Aqui embaixo você tem uma tira que brinca com isso de os verbos irregulares são aqueles que não conseguem seguir regras, olha só. Então ele está dizendo aqui que esse aqui é o exército dos verbos. Aí nós temos aqui talk, que é regular, jump, regular, e walk, regular. Então eles estão todos arrumadinhos ali, iguaizinhos, ó, todos verdinhos. Aí ele diz, here come the irregulars. Aham, lá vem os irregulares. Bring, think, go, through, ok? Bring, verbo trazer. Think, verbo pensar. Go, é o verbo ir. E throw é o verbo jogar, arremessar. Quem lembra como é que a gente faz o passado desses verbos? Bring é brought. Think, thought. Go, went. E through, thrill. É só tirar o O e botar E. Thrill, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei um exemplo de uma questão que caiu até num concurso, se eu não me engano, concurso para sargento, caiu essa questão aqui. Olha só. What happened at Pearl Harbor? Pearl Harbor tem até um filme, né? Foi o que aconteceu lá no Japão. Então, vamos fazer essa questão, tá? Como um exemplo, olha só. On the morning of 7 September 1941, at 7:55 a.m. local time, 183 aircraft of the Imperial Japanese Navy attacked the United States Naval Base at Pearl Harbor on the island of Oahu, Hawaii.
Então, ele está descrevendo aqui o local, né, onde aconteceu e tal, e quem fez o quê. Então, aí a data, né, vocês já devem ter visto na história, tá? O horário, né, foi às 5 para as 8. E ele conta aqui que foram 183 aeronaves da Marinha do Japão que atacou a base naval de Pearl Harbor. Lembrando só a pronúncia aqui, tá? Da palavra ilha em inglês, tá? Nunca falem esse S. É island, island, tá? The first attack wave. Aí, ó, aqui já está respondido, porque é só um exemplo para vocês. Ele já está dizendo, óbvio, que o nosso verbo vai ser begin. Então, se ele está querendo cobrar o simple past, ele quer que você saiba o simple past de begin, tá? E o simple past de begin é began, com A. E esse began aqui com U, esse began é o past participle, particípio passado, tá? O particípio passado dos verbos irregulares muitas vezes também muda, como no verbo begin. É begin, began, begun, ok? Begin, began, begun. Então, você tem aí uma mudançazinha de uma letrinha, mas quando é que você vai usar o particípio passado? Lá no present perfect, tá? Quando você for usar have mais verbo no particípio. Não vamos pensar nisso agora. Então, olha só. Began, com A, tá? Então, the first attack wave began bombing the hangars of parked aircraft of the island airfields while at the same time launching torpedoes against the US warships moored in the harbor. Então, veja que se a pessoa for direto para cá, já vai entender que ele quer que coloque o verbo da forma correta aqui. Ele não disse que ia ser no passado, você tinha que perceber que estava se falando de algo no passado. Use the appropriate word to fill in the blank. Então, ele só quer que você escolha a palavra apropriada. Ele poderia facilitar dizendo in the simple past. Beleza, mas aqui era uma questão de concurso, ele não vai facilitar tanto assim. Então, cabe à pessoa ver, mas isso aqui poderia facilmente ser uma questão para vocês, tá bom? Vamos aí para a próxima. Olha só, aqui é do livro de vocês, tá? Ele quer que você preencha a mesma coisa, ele quer que você preencha usando o verbo que tá ali, ó. Make, find, são irregulares. My brother was surfing the internet and he, passado de find é found, found. He found all movies by George Méliès online. Então, meu irmão estava, né, ali pela internet e achou todos os filmes de George Méliès online. Na outra, in my opinion, Akira Kurosawa made. Para você não esquecer o passado e o particípio de make, é só você lembrar do que vem escrito nas roupas, né? Made in China, se você comprar da China, óbvio. Seja lá onde for, vai vir made in alguma coisa, tá? Então, made é o passado de make. Então, que é feito. Então, Akira Kurosawa fez tá aqui, na minha opinião, Akira Kurosawa fez um dos mais lindos filmes, né, de todos os tempos, Dreams. Okay? Esse aqui é o Akira Kurosawa, aquele que a gente viu os storyboards dele lá na aula passada. Aí, olha só. Sim, lá no seu livro tem mais coisa para fazer, tá? Por favor, faça. Vai que um deles cai na prova, tá? E aqui nós temos, ó, uma biography of Stanley Kubrick. This is amazing to read. Stanley Kubrick foi um cineasta, né, muito legal. Ele faleceu em 99 e tal, mas foi um cineasta fantástico. E esse site Bio, você sai olhando as biografias de todo mundo. Ele pegou um pedacinho aqui, tá? Eu vou fazer só esses 2 primeiros parágrafos, tá? Esses 2 primeiros aqui. Depois você faz o resto, não esqueça de fazer, tá? Então, ele quer que você coloque esses verbos aqui nos lugares corretos, certo? E no passado, obviously. Temos be 4 times, be vai aparecer 4 vezes. Earn é ganhar, é muito usado com money, earn money, ganhar dinheiro. Get é uma infinidade de coisas, vai depender do que tem aqui, tá? Mas geralmente get também você pode dizer, é obter, tá? Ter. Learn, aprender. Make, fazer. Read, ler. Release, entregar.
Say, dizer. Win, ganhar. Work, trabalhar. Write, escrever. E begin, começar. Então, vamos fazer os 2 primeiros parágrafos. Olha só, ele começa dizendo quem é Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, o que eu ponho aqui, ó? Para dizer foi, ó, an American filmmaker best known for directing. Então, eu vou colocar o verb to be para dizer que ele foi, porque ele já faleceu. Então, Stanley Kubrick was, porque o passado de be é was. Então, Stanley Kubrick was an American filmmaker, tá? Muito conhecido por dirigir, ó, Strangelove, Clockwork Orange, 2001, A Space Odyssey, The Shining e Full Metal Jacket. Aí vem para o segundo parágrafo. Born in New York City on July 26th, 1988, Stanley Kubrick, aí vem alguma coisa aqui, temos que ver o resto. As a photographer for Look Magazine before exploring filmmaking. Então ele está dizendo algo que ele fazia antes de fazer filmes. Então, ele trabalhou, ele fazia, não, então trabalhou como fotógrafo, as a photographer. Então, aqui você vai colocar, ó, temos work, temos. Então, Stanley Kubrick worked as a photographer for Look Magazine before exploring filmmaking, ok? Depois temos, in high school, he, alguma coisa, a social outcast and the prototypical underachiever. Oh, tadinho. Olha só, na escola, ele era um cara assim, totalmente, ele era aquele cara apartado, ficava por fora, tá? E ele era o protótipo daquele cara que, underachiever é aquele que não alcança nada, é o loser, tá? Então aqui vai ser o verbo to be no passado, né? Ele era, ele foi. Be no passado, was. In high school, he was a social outcast. Beleza. Ranking at the bottom of his class. Oh, poor guy. Aí ele ficava sempre por último, assim, nas notas, tá? Ele estava sempre por baixo. Despite his intelligence, tá? Despite é um marcador aí para dizer o quê? Apesar de. Então, acontecia isso com ele, apesar da sua inteligência, tá? Aí vem uma fala dele, olha só. I never. Aí temos anything at school. Então, o que a gente faz na escola? A gente aprende. Só que como ele não era bom na escola, aí ele vai dizer, ó, eu nunca aprendi nada. I never learned. I never learned anything at school. And I never a book for pleasure. Então, um livro por prazer. E o que ele nunca fez, então? Ele nunca, ó, read. A gente vai colocar a mesma coisa por escrito aqui, porque o passado de read é read, você só muda a pronúncia, mas escreve igual. Então, and I never read a book for pleasure until I 19, ok? Só que, como é que a gente fala de idade? A gente usa verb to be, então, mais uma vez o verb to be aqui. Until I was 19. He was, ele disse uma vez. Então, ele disse. Say, passado, said. He once said. Terminem essa bio, ok? É o que eu digo a vocês. Terminem, please, tá? É um tip que eu tô dando para vocês. Então, é isso, gente. Pra gente fazer, ó, para vocês verem. Então, fica aí, ó. Was, worked, was. Não deixem de fazer os exercícios daquela página ali que tem o Akira Kurosawa e não deixe de fazer esse exercício aí que é também no mesmo capítulo aí, tem esse exercício do texto do Stanley Kubrick, ok? Então, thanks for watching and have a nice exam.